Bom dia. Esperar o pessoal que tá chegando aí conectar, fazer o compartilhamento de tela com vocês. Acho que o Wildo tá com a internet lenta, porque até agora ele tá conectando o áudio. Então, agora a gente vai estudar a segunda lei da termodinâmica, né? A gente entendeu os fenômenos a cinética. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os fenômenos reversíveis, tá? Então, existem fenômenos cujos eventos eles acontecem em uma ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquele que aconteceu antes ou depois, tá? Aqui tem um exemplo de um pêndulo. Como saber se primeiro ele estava na direita ou para depois ir para a esquerda? Ou se o contrário, se ele começa da esquerda e vai para a direita, tá? Esses processos é o que a gente chama de reversíveis, que é aquele que vai e volta. Na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais, eles são reversíveis, tá? Aqui a gente vai começar a introdução, tá? Da segunda lei da termodinâmica, que é o contexto que nós vamos estudar, é o contexto de só um minutinho aqui, peraí. Sai um negócio aqui. De entropia, tá? Só que voltada para a física. É um conteúdo também que se estuda na química, mas aqui a gente vai estudar mais voltado para a física. E aí é o que a gente chama esses fenômenos espontâneos, naturais, de irreversíveis, tá? A natureza, ela só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos, e em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido de transcorrer o tempo. Isso é uma citação de Alberto Gaspar, tá? Então, ele diz, né, a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos, há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Assim, tá, em um fenômeno irreversível, é possível distinguir entre o antes e o depois. Então, um copo de água gelada a 10 graus Celsius, quando colocado sobre a mesa, temperatura ambiente de 25 graus, espontaneamente vai receber sempre calor do ambiente, que vai elevar a sua temperatura e nunca o contrário. Então, como a física ela busca entender e descrever a natureza através de leis e a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, o que a gente vai poder ver, né? Os fenômenos naturais, eles são irreversíveis, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia, tá? Aplicando esta regra ao funcionamento das máquinas térmicas, que é o conceito que nós vamos entrar, que é a segunda lei da termodinâmica, nós temos que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho. A gente vai ver que uma parte será utilizada para trabalho, outra não. Então, uma máquina térmica, o calor é retirado de uma fonte quente, que é o que nós chamamos de QQ, e ele é transmitido, tá? Transformado, na verdade, que ele será transformado, parte dele é transformada em trabalho,
representado por essa letrinha grega aqui, e o restante é rejeitado para uma fonte fria, que é o que a gente chama de QF, tá? Então, o calor ele sai de uma fonte quente, parte dele é transformada em trabalho e o restante é lançado para uma fonte fria, que é o que faz o processo de refrigerar, se for um motor, tá? Esse processo é muito utilizado em carro. Então, aqui tem uma imagem de um exemplo desse processo, tá? Uma máquina quente aqui, ó, aí nós temos o calor quente, parte dele aqui é transformada em trabalho, que é o que está representado pelo rosinha, e outra parte é liberada por uma fonte fria. Então, vamos pensar um pouco, tá? É a antiga ideia de construir uma máquina que possa perpetuar seu movimento a partir de uma energia produzida por ela mesma. Então, isso aqui, gente, ó, eu quero que vocês façam essa pesquisa aqui, ó. Vocês puderem tirar um print. Pesquise sobre o moto perpétuo e responda se é possível construir tal máquina obedecendo às leis da termodinâmica. Então, façam essa pesquisinha, vai ficar como um trabalhinho, tá? Para vocês fazerem aí. Depois eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp também. Então, o funcionamento de uma máquina térmica é representado pelo diagrama aqui ao lado, tá? A gente tem aqui uma máquina, ela recebe aqui uma fonte quente, parte dessa fonte quente, dessa energia recebida é transformada em trabalho, outra parte se dissipa para uma fonte fria. Então, o trabalho realizado pela máquina é o resultado da diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria, tá? Então, o trabalho é isso aqui, é o calor retirado da fonte quente menos o calor que foi dissipado lá para a fonte fria, tá? Que foi rejeitado para a fonte fria. E aí aqui, ó, tente identificar na máquina térmica ilustrada quem é a fonte quente, tá? Então, a fonte quente está bem aqui. Trabalho realizado, tá vendo aqui, ó? Tá fazendo com que ele funcione, tá? Corresponde a esse movimento do pistão, tá? Com vapor d'água. E a fonte fria está bem aqui, que é o que tá de azulzinho, tá? Então, olha só, funciona assim, fonte quente, que vai corresponder ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo a vaporizar, tá bom? Então, a parte do trabalho corresponde ao movimento do pistão para cima, a expansão do vapor d'água, tá? Vou fazer ele funcionar. Já a fonte fria, com a abertura da válvula, a água fria é liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, que é o resfriamento, tá? Então, tá aqui o esqueminha bem interessante. Então, como a gente pode observar, né, o calor rejeitado da fonte fria não pode ser mais aproveitado, tá? E na máquina, aproveitado na máquina em outro ciclo. Então, essa energia, ela se torna indisponível. Então, o físico Ludwig Edward Boltzmann, que a gente viu um pouquinho sobre ele, né, no conteúdo anterior, em sua análise estatística da termodinâmica, ele afirma que essa energia indisponível, ela tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico, dando a segunda lei um novo enunciado. Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem, e o restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispêndio, quer dizer, o gasto de energia, tá?
Então, a tendência à desordem, ela pode ser medida pela entropia. Então, quanto maior a desordem de um sistema termodinâmico, maior será a sua entropia. E assim pode-se afirmar que todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. Bem interessante. Então, a gente chega no primeiro conceito, tá? E o rendimento de uma máquina térmica, como que ele é calculado, tá? Então, o rendimento da máquina térmica é definido pelo percentual do calor transformado em trabalho. Como o trabalho é definido pela quantidade de calor recebido, fornecido pela máquina térmica, né, o calor quente, menos o que é dispensado para a fonte fria, então a gente pode dizer que esse rendimento, né, que é o nosso N, vai ser igual, tá? A quantidade de calor da máquina quente menos a fonte calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da máquina quente, ou seja, quer dizer que nós teremos aí, ó, 1 menos quantidade, N é igual a menos, tá? Que é o nosso rendimento da máquina térmica, vai ser igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou seja, nada mais é que o nosso rendimento da máquina térmica, N, vai ser igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente vezes 100. Então, é a mesma coisa que o N vai ser igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E aí a gente começa a entender, né, a máquina como operar em ciclo de Carnot, tá? Aí mais duas formulazinhas para a gente calcular, tá? Se a gente quer calcular o rendimento do trabalho, nós vamos usar essa fórmula aqui. O rendimento é igual ao trabalho dividido pela fonte quente, tá? Quantidade de calor da fonte quente vezes 100. Se a gente quer calcular apenas o rendimento feito, a gente vai calcular que o rendimento é igual a 1 menos. Se a gente quer calcular a temperatura, nós vamos calcular que o rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, segundo a lei da termodinâmica sobre o rendimento da máquina térmica, é o seguinte: se o rendimento da máquina térmica é definido pelo percentual do calor transformado em trabalho, então nós teremos aí, ó, N é igual que o rendimento, tá? É igual ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente vezes 100. Caso não pode existir calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. E aí a gente entra em outro contexto. Então, a gente chega no contexto de máquinas térmicas reversas. Aqui a gente vai falar da irreversibilidade, que se dá em processos espontâneos, tá? Mas com gasto de energia. Então, é possível a gente fazer processos em que ocorre de modo inverso ao que ocorreria de modo espontâneo. Como, por exemplo, uma geladeira, né? Temos a geladeira, uma máquina que vai retirar calor do seu interior, que é a fonte fria, e despeja numa fonte quente, através do trabalho executado por um compressor. Então, o que a gente tem aí? Um sisteminha do refrigerador. Nós temos a fonte quente, aqui está o nosso refrigerador, isso aqui será a parte do nosso trabalho, e a parte que é dissipada para a fonte fria. E por que é reversível? Porque essa energia que é dispensada para a fonte fria, ela retorna para o refrigerador e aí ela volta novamente para a fonte quente, tá? Então, é possível isso acontecer. Então, agora vamos entender um pouquinho melhor como que se dá. Então, o compressor vai enviar o gás liquefeito
condensado, comprimido por uma tubulação, que é a serpentina, de pequeno diâmetro, que se localiza na parte traseira do refrigerador, tá? Na unidade de evaporação, que é localizada no congelador, os painéis de refrigeramento, o gás passa por uma tubulação de maior diâmetro e expande-se rapidamente, evaporando no processo diabático. É o que provoca o seu resfriamento, tá? E ao longo dessa tubulação do evaporizador, o calor flui do interior da geladeira para o gás, que retorna ao compressor. Então, podemos representar esquematicamente que o trabalho, o calor lançado na fonte quente e o calor retirado da fonte fria é o que acontece na geladeira, tá? Por isso o processo se chama reversível. Então, nós temos aí a representação de dois refrigeradores, tá? O primeiro é um modelo simples, com apenas um ambiente e unidade de congelamento integrado na porta. Tá bem aqui. Já o segundo, o refrigerador é do tipo duplex, que tem duas portas, com unidade de congelamento separada, tá? E aqui um painel mostrando esse processo de resfriamento no ambiente inferior. Então, se você quiser observar, você pode pegar a geladeira aí da sua casa, se ela for desse modelo duplex, e olhar qual é a parte de fonte fria, onde é realizado o trabalho, tá? Essa parte interna aqui, ela é bem compacta. Ela é bem compacta e bem fechada, mas através da grade você consegue visualizar o motor da geladeira, dependendo do modelo, tá? Dá para você conseguir ver como isso funciona. Isso é só de curiosidade, tá, gente? Não precisa virar a geladeira de ponta cabeça, não. Então, aqui a gente chega em mais no ciclo de Carnot, né, que diz o seguinte, que a eficiência, que é representada por essa letrinha aqui, desse Ezinho, corresponde ao coeficiente obtido entre a razão, tá? Obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor de cada ciclo. Então, a eficiência vai ser igual quantidade de calor retirado da fonte fria dividido pelo trabalho. Então, a gente pode considerar que, né, considerando que o trabalho é o inverso, né, da quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, a gente pode dizer que a eficiência será igual quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, tá? E aí, se o refrigerador opera em ciclos de Carnot, então a sua eficiência é calculada pela temperatura em si. Temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, tá? Não é precisar decorar, a gente vai fazer exercício, vocês vão poder praticar isso daqui, tá bom? Então, olha só. De acordo com a teoria da termodinâmica, é correto afirmar o calor só pode fluir de um corpo a outro de menor temperatura? Não. O princípio da conservação da energia é válido para qualquer sistema físico isolado? Sim. Uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho? Não, nós vimos que não é integralmente. Jamais uma máquina térmica vai conseguir transformar 100% do calor recebido em trabalho. Uma parte é dispensada por uma fonte fria. A variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema? Sim. Todos os processos naturais irreversíveis acarretam aumento da indisponibilidade da energia? Sim. Então, a gente sabe que 2, 8 e 16 são corretas. Então, o total aí de respostas corretas é 26, tá bom? Vou fazer só mais um com vocês. Na verdade, vamos ficar por aqui.
que eu vou fazer chamada e depois eu passo para vocês as outras questões sobre esse conteúdo, tá? Então, aqui a gente tem o calor pode fluir de um corpo para outro de menor temperatura? Então, o que a gente pode responder? Seria uma afirmação correta segundo o princípio da irreversibilidade dos processos naturais, se fosse introduzida, tá? Então, após o calor, a palavra espontaneamente, mas como a gente viu na máquina térmica reversa, com o gasto de energia, o calor ele pode fluir de um ambiente de menor temperatura para um ambiente de maior temperatura. Então, o que a gente leva em consideração? A gente vai levar em consideração o refrigerador, a realização do trabalho e a realização do trabalho realizado, tá? Agora, de acordo com o princípio de reversibilidade dos processos naturais, após o calor, seria uma coisa espontânea, tá? Teria que ter aqui, espontâneo. Então, o princípio de conservação da energia é válido para qualquer sistema físico isolado? Sim, tá? Segundo a primeira lei da termodinâmica, quando o sistema termodinâmico troca calor com o seu entorno, este calor resulta na realização de trabalho e a variação da energia interna do sistema, tá bom? Uma máquina térmica transforma integralmente calor em trabalho? A gente viu que não, tá? Pois isso contraria a segunda lei da termodinâmica, que diz que jamais a máquina térmica consegue utilizar 100% da sua energia térmica em trabalho. Uma parte é dispensada para uma fonte fria. Então, isso não é certo. A variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema? Sim, a entropia corresponde ao estado da desordem do sistema, como a gente viu. E o retorno à ordem vai depender diretamente do gasto de energia útil, tá? Todos os processos naturais irreversíveis acarretam aumento na indisponibilidade da energia? Sim. Então, como enunciado decorrente dos trabalhos feitos de Boltzmann sobre a segunda lei da termodinâmica, ele diz que em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta, tá? Então, a gente fica por aqui hoje. Próxima aula a gente continua, tá bom? Eu vou fazer a chamada. Alguma pergunta? Segundo A. Então, vamos lá, a nossa chamada. Catiele. Presente. Hildo. Hildo, tá aí? Jonathan. Presente. Maria Eduarda. Presente. Hugo Camargo. Presente. Igor Miguel. Igor.
Caí, Igor. Gustavo, Gabriel. Presente. Hendrick. Eduardo. Presente. E Luiz Fernando. Presente. Então, meninos, por hoje é só. A gente se vê semana que vem, né? Porque amanhã a gente não tem aula mesmo. E aí, gente, ó, quem não está fazendo as atividades lá do Classroom, por favor, façam. Toda semana terá uma atividade. Não deixe para o final. Essas atividades, elas valem nota. Se você ficar procrastinando, deixar para o final, não vai dar tempo, tá? E essa nota, ela não vai ser uma nota extra, ela já vai ser uma nota que vai compor a nota de vocês no final do bimestre, tá? Então é isso. Tchau, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, até a próxima aula. Até.